Oi, pessoal, tudo bom? Estamos de volta com o nosso programa em pauta, Direito e Cidadania, hoje ao vivo, hein? Então, hoje, ó, não tem corte, não tem errou, vai errado mesmo. Bom, pessoal, a pedidos, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mundo empresarial dentro do direito, né? Principalmente ali dentro do Código Civil. O que eu trouxe hoje para vocês? Qual é o conceito de empresário que a lei nos traz e algumas dúvidas ali, a gente vai tentar responder algumas dúvidas que nos foram enviadas, certo? Bom, começando, lá no seu Código Civil, que foi unificado, hoje a gente não tem mais um Código Comercial tratando dessas questões empresariais, a gente tem lá o artigo 966, eu dizia para os meus alunos na faculdade, o 966 tu tem que comer, tu tem que saber de cor o 966, o aluno do direito, né? Pois é, o que diz o 966? O 966 diz que empresário é aquela pessoa que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para produção, né, de serviços ou de bens, produção e circulação de bens ou serviços, certo? Então, Carlota, se eu tiver um consultório médico, eu sou empresário? Bom, daí o 966 diz assim, ó, que as atividades intelectuais, científicas, artísticas e literárias não são atividades empresariais. Por quê? Bom, porque a atividade médica, por exemplo, ela não pode ser comercializada, a não ser, é claro, que tu tenha uma organização dos seus apetrechos comerciais. Vamos dizer lá, se tu não realiza só atividade médica, mas tu tem uma clínica onde tu tem serviço radiológico, tu tem o serviço onde o médico atende, tu tem fisioterapeuta, bom, aí tu tem uma atividade organizada que presta serviços médicos. Não é a atividade médica em si, por exemplo, eu sou lá um oftalmologista, tá? Carlota, tu tá me dizendo então que se eu sou médico e eu tenho a minha clínica médica, eu não posso ser pessoa jurídica? E é aí que o pessoal acaba se confundindo. Pessoal, empresário para fins jurídicos é uma coisa, empresário para fins tributários é outra coisa. Eu posso ter um CNPJ lá, um médico, e não necessariamente ser empresário. O advogado pode ter um CNPJ e não necessariamente ser empresário, tá? O odontólogo, o contador, o engenheiro, tá? Bom, eles não são empresários para fins jurídicos conforme o Código Civil, mas, né, são tributados como tal. E quais são as espécies de empresário, as que geram mais dúvidas que a gente tem lá no nosso Código Civil? Bom, lá no nosso Código Civil, então, ele divide primeiro o empresário individual de responsabilidade limitada, o EIRELI, né, que surgiu aí, relativamente novo no nosso ordenamento, né, veio importado, né, de outros ordenamentos jurídicos, mas o EIRELI, o que ele é? Ele é um empresário individual, tá? Mas os bens dele, da pessoa empresário, digamos, a Carlota abre uma EIRELI. Que EIRELI que a Carlota abre? A Carlota abre uma banca de jornal. Ali na beira da praia eu faço a minha banca de jornal, onde eu vendo livro, eu vendo revista, eu vendo um cafezinho, eu vendo ficha de orelhão, hoje não tem mais isso, né? Mas então eu vendo cartão de celular, do teu celular pré-pago, e eu tenho ali, sou uma empresária, certo? Vou lá até a junta comercial, registro os meus atos constitutivos, são encaminhados para a Receita Federal e eu ganho um CNPJ. Qual é a diferença da Carlota EIRELI para a Carlota empresário individual? Tem alguma diferença em relação a ser empresário? Não. Mas juridicamente qual é a diferença? A grande diferença aí é a tributação e a separação patrimonial. Isso significa o quê? A Carlota, enquanto empresária individual, que não é EIRELI, os bens da Carlota pessoais, os meus bens, a minha casa, o meu carro, tudo que eu tenho responde por dívidas também da minha atividade empresarial e vice-versa.
Tá? Então, se eu tiver um problema trabalhista, por exemplo, eu posso ter os meus bens pessoais respondendo por aquela dívida trabalhista da minha empresa, tá? Sem que se tenha que realizar aquilo que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica, que é um outro tema que aqui a gente não tem tempo para tratar tudo junto, que se você quiser a gente pode tratar depois. Já a Carlota Eireli, ela é empresária individual de responsabilidade limitada. O que significa isso? A Carlota, como dona daquela empresa, ela responde até determinado montante com seus bens pessoais. Depois disso, ela não responde mais. Ela responde até o seu capital social, que no caso da Eireli brasileira tem que ser 100 salários mínimos. Então, peraí, Carlota, para eu abrir uma empresa, uma Eireli, e separar o meu patrimônio pessoa jurídica do meu patrimônio pessoa física, eu tenho que eu tenho que dar para a minha empresa 100 salários mínimos em bens ou em dinheiro? Exatamente, exatamente. Né? Hoje, né, seria o montante de 110 mil reais com o nosso atual salário mínimo. Sem isso eu não posso ter uma Eireli? Olha só, não pode, uma Eireli não. Mas o nosso Código Civil também fala em sociedades, tá? E o que é sociedade? A princípio, sociedade é mais de um, né? Se eu me associo com alguém, não posso me associar comigo mesmo, perfeito? Ao menos empiricamente, ou quando a gente fala essa palavra sociedade, é nisso que a gente acredita, certo? E os tipos mais comuns de sociedade, que vocês dizem, são as sociedades anônimas e as sociedades limitadas, né? A gente também tem aquela sociedade de fato, ou como o Código Civil diz, sociedade em comum. O que é uma sociedade de fato, pessoal? Rapidamente aqui, a sociedade de fato é aquela, eu tenho um sócio, eu faço uma sociedade com alguém e a gente realiza atividade empresarial. A gente é empresário, mas como a gente não registrou na junta comercial a nossa sociedade, ela só está entre nós, de boca, de gaveta, num contrato que nós dois fizemos entre nós, essa sociedade é o que a gente chama de sociedade em comum. Então, a gente vai responder por ela também com os nossos bens pessoais, certo? Bom, mas as sociedades mais conhecidas, elas são a sociedade anônima, que são as grandes sociedades, normalmente, né? E essa não está dentro do Código Civil, ela é regida por uma lei especial, a Lei 6404 de 76. E a sociedade limitada, que está lá dentro do seu Código Civil. E agora, em 2019, pessoal, a gente teve uma novidade aí na sociedade limitada, que talvez até venha até tornar obsoleta a Eireli ou sem uso. Por quê? Bom, porque até 2019, para eu ter uma sociedade limitada, tinha que ter, no mínimo, 2 pessoas. Eu e mais um sócio. Agora não, né? No dia 20 de setembro de 2019, foi publicada uma lei, a Lei 13.874, que permitiu que a sociedade limitada seja composta de apenas um sócio. Ah, Carlota, o que difere a sociedade limitada da Eireli? O que difere a sociedade limitada da Eireli, especialmente, tá, primordialmente, é que na sociedade limitada eu não preciso afetar, eu não preciso que a minha empresa tenha um capital social mínimo de 100 salários mínimos. Ah, então quer dizer que eu posso limitar a minha responsabilidade, eu posso abrir a minha banca de jornal, né, aquela do exemplo que eu dei lá no início, sem ter que afetar 110 mil reais para ela? Exatamente. Tá? Isso foi muito bom para o empresariado brasileiro, por quê? Porque algumas atividades como essa que eu falei, que é um pouco mais simples e que talvez não necessite de um capital social tão grande, como 110 mil reais, uma banca de jornal, eu não preciso desse, né? Não preciso disso e também não vou forjar como algumas pessoas colocam lá no papel que tem esse capital social, mas onde é que ele está? Na verdade, né? Isso, se tu realmente não tiveres aquilo numa conta ou um patrimônio para demonstrar, tu tá praticando fraude, né? Então, muito cuidado. Bom, e infelizmente, algumas vezes, eu não quero ter sócio, eu quero abrir minha empresa, eu vou abrir uma Eireli, mas eu não tenho 110 mil reais. Agora tu não precisa mais. Ah, mas eu tenho 10 mil reais. Posso abrir uma sociedade? Pode abrir uma sociedade limitada. E só você
Tá? E todas aquelas implicações da sociedade limitada que a gente tem, eu posso eleger um administrador, né? Eu posso delegar questões e ficar só com o mundo das ideias, tudo que a gente tem no Código Civil aplicar-se-á, né, a essa sociedade limitada de apenas um sócio. Tá? E talvez aí, só para encerrar, você aí que é estudante de direito, ou você que é empresário, ou do ramo da administração, esteja se perguntando assim, ó, Carlota, mas olha só, lá no Código Civil tem um dispositivo, lá na sociedade limitada, que diz o seguinte, que eu posso no meu contrato social, ir aqui para a sociedade limitada, mesmo que seja de um único sócio, tu tens que fazer um contrato social, tá? Não é uma simples declaração de empresário, como a gente faz na empresa individual, é um contrato social, esse é o instrumento que está no Código Civil, que vai ser levado a termo na Junta Comercial e depois para a Receita Federal. Lá no Código Civil, então, ele diz que subsidiariamente pode ser aplicado para a sociedade limitada os dispositivos da sociedade anônima. Isso pode acontecer para uma sociedade de um sócio só? Não há nenhuma proibição em relação a isso no seu Código Civil. Mas a questão é, a sociedade anônima, ela é uma sociedade muito mais complexa. Tá? Então, não penso aqui que aquelas disposições da sociedade anônima possam ser aplicadas para uma sociedade de um sócio só, porque serviria apenas, única e exclusivamente, para complicar as questões. Né? Mas, Carlota, essa minha sociedade de um sócio só, ela pode ser parte, tá? Eu posso trazer ela para dentro de uma holding que eu tenha, uma holding familiar ou uma holding empresarial, né? Que isso também é um tema que a gente também tá tendo bastante questões e a gente vai tirar um tempinho para conversar sobre isso, a diferença entre holding familiar e holding empresarial, até porque tributariamente tem muita diferença. Sim, eu posso trazer, ela pode fazer parte do meu universo patrimonial, certo? Que vai ser administrado pela minha holding, seja empresarial, seja familiar, certo? Bom, então é isso mais que eu queria trazer para vocês aqui no programa de hoje, que foi bastante questionado, né? Qual a diferença entre o empresário individual e o empresário, aquele que tem uma sociedade limitada unipessoal ou individual? As diferenças são basicamente essas. Então, o empresário individual, não se esquece, ele não tem separação do patrimônio dele. O patrimônio da pessoa jurídica dele se confunde para terceiros, certo? Aquele que tem a Eireli, ele já tem limitada a sua responsabilidade, mas ele, para criar uma Eireli, precisa ter 100 salários mínimos, certo? E o sócio, único sócio da sociedade limitada, a sociedade limitada de um único sócio, não tem essa limitação da Eireli, certo? Questões tributárias, nós vamos ter um programa específico sobre isso e nós vamos trazer aqui para conversar contigo também uma contadora que vai nos trazer as diversas possibilidades de tributação para essas empresas, certo? Fique com a gente e mande suas perguntas e suas dúvidas. Até a próxima!